Olá, tudo bem? Quem fala aqui é nosso irmão Diácono Luiz, do canal Amamos a Deus. Hoje é um dia muito importante para mim. Estou completando mais um ano de vida. E não tem como você não falar das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Quando há alguma oportunidade para você testemunhar, sempre haverá palavras para falar do amor de Deus. É impossível todo cristão dizer que não tem como testemunhar, dar um testemunho quando sai alguma oportunidade dentro da igreja. Eu hoje estou completando, não vou falar qual a idade, eu também não tenho vergonha de dizer, então eu vou falar. Estou completando 47 anos e me faz aqui lembrar desde o meu dias de criança, a pré-adolescência, adolescência, tempo de mocidade. E eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Nasci numa família muito abençoada, onde não havia bebidas, não havia drogas. Era um lar, um ambiente muito saudável que eu cresci. E por causa disso também, quando fui chegando já na minha pré-adolescência, foi onde eu comecei a passar por diversas coisas, tipo, como posso dizer aqui para vocês, um abandono, rejeição. Percebia que quando estava ali entre meus 8 para 9 anos, chegando dessa faixa de 8, 9 até os 10 anos, onde eu comecei a ver desprezo, não pela minha família, mas passei pelos familiares, passei por colegas. Chegou a adolescência, onde eu tive que mudar de residência. Morava na freguesia do Ó. Fomos para a Brasilândia. Fomos morar ali na região da Brasilândia. Conheci novos colegas, alguns amigos. E por um lado fui muito bem recebido, do outro fui muito rejeitado. E essa rejeição às vezes não era o fato de eu ser uma pessoa brincalhona, mas sempre procurando ser moderado, para a pessoa. Até hoje eu procuro ser uma pessoa assim, muito moderado, né? Quando eu vejo que eu passei, dá para consertar o conserto na hora, de não oro, né? Somos sujeitos sólidos. Mas eu estou falando isso porque eu acredito que tem pessoas passando até situações piores do que a minha. E nesse meio de tanta rejeição de familiares, amigos não, colegas, foi onde eu comecei a quase cair no estado de depressão. Foi onde eu comecei, já gostava de rock, comecei a me trancar no quarto, não querer falar com ninguém, comecei a ser uma pessoa muito agressiva, né? Eu não tinha noção do perigo, eu não tinha. Eu cheguei a um ponto que no ano de 1993, quando eu tinha meus 14 anos, foi Deus que me deu um livramento. Eu cheguei ao ponto de ser tão nervoso que eu não pensei nas consequências por pouco.
não morri, eu peitei um traficante, para você ter ideia. Isso no ano de 1993. Né? Chegou a arma na minha mão, eu não tinha, mas nunca roubei, nunca usei drogas. Tentei entrar na bebida, não consegui, nunca gostei de beber, nunca. É assim, forcei, uma coisa, até o cheiro me faz mal. Cheiro de cigarro, cheiro de bebida, me faz tudo mal. Mas nesse período que eu comecei a passar esse desprezo, por familiares, colegas, né? Queria ficar dentro do quarto escutando um som do Nirvana, Metallica, Sex Pistols, né? Foi onde eu comecei a desconfiar de todo mundo. Desconfiar, não queria ninguém mais perto. E foi aonde que eu comecei a procurar prazeres para tentar aliviar isso. Alguns vão na bebida, outros vão para droga. Foi onde eu comecei a ir para show. Era só momentâneo, mas depois vem aquele vazio. Né? Aquele vazio, aquela angústia que não saía, chegava a chorar à noite, chegava a chorar à tarde, dizer que ninguém me aceita. Aí foi onde eu encontrei novas amizades, né? Novos colegas. Alguns morreram em assalto, troca-tiro, morreram assassinato. Quase entrei bem antes do PCC, né, ser inaugurado, quase entrei hoje pode não sei se é gangue. O pessoal era tão doido que subia nos tetos dos ônibus, eu ficava atrás querendo subir, aquela bagunça, mas era tudo isso por causa do vazio que havia em mim. Havia um vazio dentro de mim. E sempre tinha um rapaz que me convidava para ir à igreja. E eu zombava muito dos crentes da Assembleia. Dizer como eu zombava. Passava sem camiseta, tirava um sarro. Eu não perseguia, mas tirava um sarro. Eu lembro que aos meus 15 anos eu fiz um teste. Fiz uma prova, olhei as situações, foi na época, tinha passado, estava na época ainda daquela guerra da Igreja Universal com a Globo, né, com a Rede Record, e naquele dia eu fiz prova com Deus, dobrei o meu joelho em casa, falei assim: o Senhor realmente existe, prova para mim, me prova onde o Senhor está. E eu me lembro muito bem que passado 1 ano, 2 anos, tinha viajado para o Paraná, voltei, fui para Sorocaba, voltei. Tinha ido para Minas Gerais também, voltei. Foi aonde começou o Senhor a provar para mim quem Ele é. Primeiro, foi as amizades que eu pensava que era amigo. Me deixou na mão bem no momento difícil. Deus provou que o único amigo era Ele. Nisso, para Deus provar, Ele foi tirando. Foi me mostrando quem era quem. Pessoas que eu falava que considerava como meu irmão. Como irmão de sangue. Na realidade, só estava o corpo, mas o coração longe. Pessoas começaram a se afastar de um jeito que eu não entendia. Fui jogador de futebol. Por pouco não me tornei profissional no futsal. Hoje é futsal, antigamente é futebol de salão, na década de 90. Foi passado alguns convites, fui para a Igreja Católica, Testemunho de Jeová,
foi o primeiro, né? Testemunho de Jeová, depois católica. Fui convidado à seita budista. Frequentei por algumas vezes. Mas aquilo me trazia mais o vazio. Isso eu tenho que falar o que vivo, eu tenho que falar a verdade. E foi o que aconteceu comigo. Foi me tornando mais vazio ainda. Sabe? E quando completei os meus 16 anos, já chegando aos 17 já, né? Já tinha passado meus 17 anos. Eu tenho ido para Sorocaba. Fui passar o final de ano, para passar o Réveillon em Londrina, em Biporã. E foi ali que Deus começou a trabalhar comigo. Eu assisti um filme chamado Jesus de Nazaré, onde eu fiquei preso, assim, não conseguia me ligar em outra coisa se não assistir o filme. Chorava. E daquele dia, passei o Réveillon. Foi 95 para 96, eu estava com 16 anos, estava com 17 anos. Passei o Réveillon, né? 95, 96, no Paraná. E naquele dia comecei a me dedicar à leitura bíblica. Li de Gênesis até o Êxodo, onde eu conheci o poder de Deus, o que Deus fez com a nação de Israel, com o povo de Israel na saída do Egito. Chegava a chorar, chegava a dizer como Deus é grande. Eu lembro que tinha uma Bíblia no Novo Testamento, a Bíblia não, o livro do Novo Testamento, todas juntas, né? E eu li sozinho em casa. Não saía para conversar, não saía para jogar futebol. E eu me prendi a ler até o fim. E quando chegou na morte de Cristo, eu lembro que eu chorei em casa sozinho. Não estava meu pai, não estava meu irmão, não estava minha mãe. E eu chorei sozinho. Chorava. E ouvi o Espírito de Deus falar comigo das primeiras vezes. E eu entreguei naquele dia minha vida ao Senhor. Eu tinha recebido um convite, para você ter certeza, uns convites antes de eu terminar. Tinha ido ao litoral, né, de carona. Havia um vizinho que ele era, como pode dizer, macumbeiro, né? E uma pessoa maravilhosa era. Até hoje são, assim, pessoas que têm um respeito incrível. Fomos ao litoral e eu lembro que eu fui para bagunçar. O pessoal fazendo suas oferendas, eu estava dando risada. Você vê como que era o tribulado. E lendo, né? Aí eu sei que quando eu estava na Praia Grande, Deus falou assim comigo no meio da areia, lá no meio da praia. Sai daí que não é teu lugar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, que é isso que falou comigo? Eu fiquei com medo. Fiquei com um certo temor, entrei por dentro do carro, uma Topic, era uma besta, né, o nome do carro. Fui pro hotel, depois mergulhei, fiquei com aquilo na cabeça, onde me aprofundei mais ali a Escritura, né, o Novo Testamento. E quando repeti, que eu estou relembrando, que foi bem antes daí, eu em casa comecei a chorar, falei, realmente o Senhor existe. E naquele momento falei, Senhor, estou pondo a minha vida em tuas mãos, a minha vida é tua. Lembrei do convite do rapaz. Fomos à igreja, na Assembleia de Deus, na época era a Assembleia de Deus do Ministério, do campo de São Caetano do Sul, Ministério Madureira. Entreguei a minha vida ao Senhor. A palavra foi dita pelo pastor Joinville Bernardes, que hoje ele é o primeiro vice-presidente do Ministério de Perus. Foi onde eu entreguei a minha vida ao Senhor. De lá para cá, o Senhor tem cuidado de mim até hoje. Tem me dado livramento, tem me dado muitas vitórias,
perdi, mas algumas coisas eu perdi, aprendi. Algumas coisas eu aprendi no meio dos erros, né? Mas Deus é bom. Faz parte. Nós às vezes erramos, às vezes pecamos, às vezes perdemos, mas o Senhor tem cuidado de nós, mesmo que perdemos, mesmo que caímos. Vejo a misericórdia de Deus e eu vivo olhando para Jesus, procurando viver as coisas mais possíveis que estão dentro das Escrituras. Deus é muito bom. Deus abençoe a todos.